Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Cubo Comunidade. Sejam mais que bem-vindos e bem-vindas à nossa edição de hoje. E eu tenho o prazer de dividir a tela com uma grande empresa e que mora no coração e no imaginário do mundo inteiro, tanto do público que gosta de beleza, mas principalmente e que, ao conviver com eles aqui, né, quase que diariamente, a gente pode perceber que a sua frase mundialmente difundida é realmente verdade, porque sim, o consumidor e o cliente vale muito. Érica, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Cubo Comunidade. A Érica é gerente de inovação aberta e digital da L'Oréal e vai conversar hoje aqui com a gente. Muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É sempre muito bacana poder participar desses momentos com vocês também. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. Érica, para a gente começar aqui então o nosso Cubo Comunidade, a gente sabe que muito se fala da transformação digital e agora na pandemia mais ainda, né? Então, que muitos negócios foram ameaçados, modificados por conta de todo esse contexto, né, que a gente viveu e as mudanças essenciais propostas pela transformação de mindset e modelos dentro das empresas ficou ainda mais latente, essa necessidade ficou ainda mais forte. E aí, mas é verdade que cada um tem seu jeito de chegar lá. A gente sabe que uns foram mais rápidos, outros tiveram mais dificuldade. E aí, quando falamos que não tem uma receita de bolo, é que de fato não tem, né? Não tem mesmo um jeito único para poder fazer isso. Mas a gente sabe que fazer benchmark, conversar e falar sobre boas práticas pode acelerar a nossa transformação, o seu desenvolvimento e não só é recomendado, como traz, de fato, muito benefício. A gente vive isso aqui dentro do Cubo na prática, né? Nessa troca que a gente vive aqui. E cá entre nós, digamos, né? Só eu e você aqui que está assistindo a nossa live aqui com a gente. Já pensou pegar dicas com a L'Oréal? Então, tá aqui a Érica para contar para a gente. E, Érica, queria que você contasse como que vocês enxergam e como que vocês lidam com esse modelo de inovação aberta. Show. Fê, você falou tudo muita verdade, assim, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, com a chegada do Covid, que deu uma estremecida, a gente teve que se reinventar. E eu acho que todas as empresas, independente de trabalhar ou não com inovação aberta, teve um pouco desse chacoalhão, né? A L'Oréal, ela vem aí dentro de um processo, digamos, nos últimos 5 anos, um pouco mais focado com essa transformação digital. E eu fico muito feliz de dividir com vocês que, assim, a gente começou a área de inovação aberta no olho do furacão da chegada do Covid, então, oficialmente, inclusive, com a parceria com o Cubo em março de 2020, e, sem dúvida alguma, a inovação aberta cumpre todo um papel para ajudar a acelerar essa transformação digital da companhia. Como você mesmo disse, é claro que fica um pouco mais padrão a gente falar da transformação para o consumidor, mas a gente realmente acredita que a inovação aberta ela pode ir de ponta a ponta na companhia, e a área ela veio exatamente para fortalecer um dos pontos que você trouxe já, que é a questão das conexões e da colaboração. Porque a gente acredita, assim, fielmente, inclusive, isso é uma frase da nossa antiga CDO global, a Lubomira, que acabou de ter a troca da nossa CDO, e ela sempre trouxe muito forte que ela acredita que o futuro da beleza vai ser construída com as startups. E por que a gente tem essa visão? Primeiro porque a gente tem um conhecimento, né? Somos uma empresa centenária, então, assim, a gente conhece muito sobre produtos de beleza, a L'Oréal já tinha essa veia empreendedora e de inovação para o desenvolvimento de produto, mas a gente também tem que reconhecer que não necessariamente o conhecimento em tecnologia e inovação tecnológica, né, de serviços, é uma frente que é uma grande fortaleza da companhia. Mas a partir do momento que a gente se coloca, né, com uma ambição de se tornar a maior beauty tech do mundo, a gente precisa aprender com quem melhor sabe fazer isso. Então a gente enxerga as startups não só e os hubs de inovação, naturalmente, não só para ajudar a gente nessa jornada de um novo mindset, uma nova forma de pensar, de agir, de interagir, mas também da gente fazer essa troca. Então, a gente contribui muito com o conhecimento de mercado, consumidor, desenvolvimento de produto, e nessa troca a gente aprende muito com o ecossistema sobre novas tecnologias, a aplicabilidade dessas novas tecnologias. Então, essa troca ela é muito rica e, sem dúvida alguma, ela acaba acelerando esse processo como um todo. Então, esse é o grande papel da inovação aberta para a gente aqui na L'Oréal.
Sem dúvida, né? Traz muito valor, igual você falou, todas essas possibilidades que podem ser criadas é quem vai trazer toda essa transformação que a L'Oréal deseja, o relacionamento com a startup também. E aí, a gente falar que isso é vantajoso, parece clichê que a gente realmente sabe o valor disso para a companhia. Mas a gente sabe também que vai além da experiência do cliente, né? Que costuma ser, inclusive, a visão número um de quem busca essa transformação. A gente escuta muito falar, né, hoje em dia, inclusive da ditadura do cliente. Então é ele que conta para a gente o que ele quer, o que ele gosta, o que ele vai consumir, o que ele não vai consumir. E aí, Érica, aproveitando, pensando nesse contexto especificamente, quais são as suas percepções, a percepção da L'Oréal ao absorver, né, toda essa rotina, essa nova rotina? Estava no mudo, aquela frase clássica. Então, Fê, Ótimo. a inovação aberta aqui, de fato, assim, sem dúvida alguma, é o clichê, mas é real. Acho que o primeiro passo é a gente está muito focado em entregar a melhor experiência para o consumidor. Mas o mais bacana desse desafio, quando eu saí da minha posição de produto, né, que eu tenho aí 3 anos de L'Oréal com produto e 1 ano e pouquinho com inovação aberta, era realmente olhar de forma mais abrangente para a companhia como um todo. E eu amei esse desafio. Então, assim, não só trazer a experiência para o consumidor, mas como a gente pode transformar a companhia como um todo. E aí eu acho que tem diversos pilares para isso, né? Primeiro, a questão cultural, né, da empresa mesmo. Então, esse novo mindset. Acho que não tem feedback melhor do que trazer um champion de inovação para trabalhar uma jornada de inovação junto com vocês e conhecer startup, ele olhar para mim e falar assim, nossa, Érica, como abriu minha cabeça. Eu nunca achei que pensar e focar num problema podia trazer tantas vantagens e benefícios, né? Porque, de fato, é uma forma da gente, de forma abrangente, conseguir conhecer diversas e possíveis soluções para aquele problema ou oportunidade de negócio. Então, essa questão do novo mindset, nova forma de trabalhar é um dos primeiros pilares. O segundo é como a gente consegue provocar as pessoas, né, os stakeholders da companhia como um todo, em errar rápido, né, errar barato, aprender com isso e acelerar para conseguir chegar no resultado possível, que está muito linkado com o mindset, mas mais do que só o mindset pelo treinamento, que o conteúdo que as pessoas aprendem, mas como eles colocam isso na prática. Uma outra questão também que eu vejo que a área de inovação incentivou muito aqui dentro da L'Oréal, como vocês podem imaginar, uma empresa que é centenária, ela tem muitos processos, né, e que já caminha há muito tempo e que funcionam muito bem. É literalmente desafiar esses processos. Então, trabalhar com ecossistema, com startups, a gente sabe que a gente precisa trabalhar de forma diferente. Nós ainda estamos em uma jornada, sendo muito transparente, a gente ainda está em uma construção, mas as pequenas vitórias que a gente tem, né, desde melhorar o prazo de pagamento de uma startup, ou de repente um fast track de contrato, isso para a gente já é uma grande vitória, porque traz uma agilidade maior, né, de interagir com essas startups e conseguir ter o resultado o quanto antes. Então, tem toda essa questão de mindset, de errar rápido, de colocar os projetos de forma mais ágil e, sem dúvida alguma, não só entregar uma experiência muito boa para o consumidor, né, criando novos produtos e serviços. Então, quando a gente fala de tecnologia, a L'Oréal sempre desenvolveu muito produto, o capilar, seja para cuidar da pele, maquiagem, mas agora a gente tem trabalhado com serviço também, né? Então, como que a gente pode, de alguma forma, mostrar como o cabelo de uma consumidora vai ficar com uma coloração antes mesmo dela pintar o cabelo, né? Então, assim, pinte sem medo, né? Veja como vai ficar em você. Então, trabalhar novos produtos, mercados e serviços. Então, tem diversas formas de trabalhar. E a última e não menos importante, que é a questão de como a gente consegue, de repente, automatizar processos e conseguir atender desafios de negócio que não estão 100% focados só na entrega para o consumidor, mas de processos internos que, de alguma forma, acaba se espelhando e acaba entregando o resultado para o consumidor lá na frente. Então, a gente melhora processos dentro de compras, de RH, da área de jurídico. Então, a transformação digital com a inovação aberta, ela é super abrangente aqui na L'Oréal. Tem sido um desafio bacana.
É interessante, Eric, que você citou, assim, acho que é muito interessante ver a visão que a gente vê uma atuação interna, né, o quanto as pessoas ali dentro da L'Oréal estão trabalhando em busca da inovação e como que isso vai refletir lá no cliente final. E exatamente isso que a gente busca, né, a cultura de inovação aqui, as pessoas trabalhando para chegar ali em produtos e serviços que vale a pena, que a gente vai conquistar e atrair o consumidor. E aí já até pergunto, tá todo mundo anotando ali, pegando todas as dicas, praticamente um alfabeto completo de vantagens, inclusive dicas, né? Porque vocês podem, inclusive, estudar e aprofundar um pouco mais em tudo isso aqui que a gente está conversando com a Érica. E, Érica, todos esses pontos que você citou são essenciais, mas você mencionou um que acredito que é particularmente importante para o que a gente está conversando aqui, que é a oportunidade de stakeholders desenvolverem skills digitais, mesmo não atuando no digital. Isso é um ponto super interessante. E aí, essa visão que você precisa ser alimentada diariamente, né, dentro da companhia. Você que lidera a frente de inovação, como que você percebe essa evolução desses processos? Eu percebo de uma forma muito receptiva, Fê. Eu tinha um pouco de receio inicialmente com algumas áreas, e aí, de novo, eu sou super transparente de falar que assim, a gente tem uns certos preconceitos com algumas áreas que são mais burocráticas, enfim. E a gente percebe, pelo contrário, uma super abertura dessas áreas, desse entendimento, tanto para suportar, né, as áreas de marketing, de digital, que trazem essa provocação de inovação, mas o quanto eles podem, pelo contrário, têm o interesse de trazer isso para dentro da área deles, porque eles entendem que tanto a questão da tecnologia e o próprio olhar e o entendimento daquilo que a gente quer trazer no processo de transformação da companhia é importante para o dia a dia. Então, um exemplo prático para isso é a própria demanda que eu tenho trabalhado contigo junto, Fê, que é a transformação do time de legal, né? O time do jurídico. Chega tanto contrato para eles aprovarem, e se eles entenderem mais a fundo, né? O que é essa tecnologia? O que a gente quer com esse serviço, com esse produto? Vai ser mais ágil para a gente, que está solicitando, mais ágil para eles, e também tem uns questionamentos de, poxa, você está trabalhando com automação para a equipe de compras? Nossa, eu tenho vários processos aqui que eu precisava automatizar, hein? Não quer ajudar a gente também? Então, eles enxergam como uma vantagem no dia a dia. Então, o entendimento e o mindset, ele sendo disseminado na companhia como um todo, e é claro que é desafiador. A gente está falando só no Brasil de um pouco mais de 3.000 funcionários. Claro que a gente não consegue fazer em uma onda só, mas esse trabalho eu percebi que quanto mais a gente avança com ele, mais benefícios tem trazido para o processo como um todo. Perfeito, maravilha. E você fala, Érica, você comenta muito sobre a cultura do incentivo, né? Que nem você falou aqui agora, até citando o exemplo. E a gente sabe que ela está atrelada à troca, à conexão, que é um ponto, inclusive, que a gente acredita muito aqui no Cubo, e a colaboração também são fundamentais. E aí, queria perguntar para você qual que é o melhor caminho para encurtar esses meios, para encurtar essas conexões. E aí, claro, sem deixar de citar o Cubo, né? Fazer parte do Cubo é uma delas também. Mas, brincadeiras à parte, queria perguntar como desenvolver essa convivência no ambiente físico ou digital, né? Um ecossistema de fato, e que converse a mesma língua no quesito de inovação e se faz diferença, como que você acredita nisso? E quais são as dicas que você daria para quem não sabe procurar ou buscar na hora de fazer essa transformação? Qual é a dica que você dá para essa pessoa buscar o primeiro passo? Bom, eu sou uma realmente fã do Cubo, não tem como não falar do Cubo. E até contando um pouco da história, antes mesmo da área de inovação abrir, eu tinha tantos sonhos de implementar essa área aqui na L'Oréal. Claro que já tinham caminhos para isso, a gente tem uma liderança super alinhada com esse processo, mas de certa forma, de forma proativa, a gente foi visitar o Cubo, né? Antes mesmo de fechar qualquer contrato. E as conversas que a gente teve, tanto com a equipe de corporates, né, na qual a Fê faz parte, assim como com as startups ali, né, o pitch, a gente entender que, fala aí, Érica, é um desafio que vocês têm na L'Oréal, a gente trazia e de repente surgiu uma startup ali que em 15 minutos falava como solucionar, você consegue enxergar o real valor daquilo, né? E eu costumo dizer que a gente prioriza aquilo que a gente enxerga de fato valor, e essas conexões, elas são extremamente importantes. Então, acho que uma forma de encorajar as pessoas que de repente falam, cara, por onde eu começo? Como eu faço? Eu sinto que o ecossistema, e não é da boca para fora, eu
particularmente, estou até pensando aqui se eu tive alguma experiência ruim, mas eu realmente não me lembro de qualquer pessoa que eu abordei, seja por LinkedIn, ou seja por acessar o Cubo, uma empresa do Cubo, ou acessar a própria Fê, que está ali com a visão corporate de me conectar com alguma empresa e que a gente não teve uma conexão muito positiva. Seja para fazer um benchmark num processo fast track, a gente acompanha muito as notícias do ecossistema, né? Empresas que são referência, que estão implementando várias iniciativas de inovação ou fechando contato com várias startups. Então, essa questão da conexão e da sinergia, de perguntar mesmo, né, no posicionamento de eu queria aprender, né, como vocês têm feito, e olhar para dentro da companhia e falar como é que eu adapto aquilo que eu tive como aprendizado para a minha companhia, né? Quem são os stakeholders importantes dentro da empresa que podem apoiar esse mindset? A gente sempre tem que adaptar um pouco o discurso ali. Eu acho que para qualquer apresentação a gente precisa pensar qual que é o público. Então, as conexões, sem dúvida alguma, elas são extremamente importantes. Os hubs de inovação, né? Então, o Cubo tem muito esse papel de conectar a gente com a comunidade de startups, que mostra um pouco do potencial ali da solução de um problema, o que já é muito legal, assim como você tem as corporates que podem trazer a experiência delas e os resultados que elas já tiveram. Então, e o mais bacana é que a conexão com as corporates não necessariamente é com uma empresa concorrente, então você consegue abrir e conversar de uma forma super aberta e mesmo assim agregar muito valor, mesmo sendo uma indústria muito diferente. Então, eu sou muito fã disso e acredito que essa conexão, ela gera de alguma forma automaticamente a questão da colaboração, né? Então, alguma reunião que eu puxei para aprender sobre o processo, sem dúvida alguma eu saí dali falando, eu posso ajudar de alguma forma, posso fazer a conexão de alguma forma, tem alguma coisa que eu faço bem aqui na L'Oréal que eu posso dividir com vocês? Então, essa questão do give back, né, dessa troca, dessa colaboração, tanto com outras corporates quanto com startups, através de mentoria, de conexões, ela é super interessante. A gente troca muito entre as corporates, né, sobre startups. Poxa, vocês estão trabalhando com alguma startup nessa frente? Ah, que legal, então indica aqui, lá. Então, colaboração e conexão, sem dúvida alguma, eu sempre acreditei no conceito, é tudo, e para a inovação aberta é essencial. Exatamente, é esse o movimento, né? O primeiro passo é, de fato, o movimento. Abrir as portas ali, de fato, e entrar dentro de outras portas. O que outra empresa está fazendo? Quais as conexões que estão geradas, os aprendizados, os erros, tudo isso, esse benchmark completo traz muito valor, já antecipa aí uma aceleração no aprendizado, com certeza. E aí, Érica, apesar de toda essa percepção da necessidade de acelerar e de evoluir a transformação digital, a abertura para a inovação compartilhada, que é o que a gente estava conversando aqui, há ainda dificuldade de novos entrantes. Então, o que a gente falou um pouquinho mais lá atrás, né? Quem está começando ainda tem uma dificuldade. Mas, por outro lado, queria perguntar para você o que você acha do mercado? Você acha que o mercado amadureceu nesse aspecto? Qual é a sua visão nesse sentido? Fê, eu particularmente acho que a gente avançou muito, assim. O meu feeling, eu não tô tão especialista ou focada nesse mercado há tanto tempo quando se desenvolveu o Cubo, por exemplo, lá em 2015, mas eu tenho acompanhado nos últimos 3 anos e eu já vejo uma diferença gigantesca desses 3 últimos anos para cá. Claro que existe uma dificuldade, né? Quando a gente fala de inovação e principalmente de disrupção, a gente está falando de uma mudança, e toda mudança, ela traz um certo desconforto, né, em si. Então, o próprio processo de inovação, a gente fala que a gente precisa assumir riscos, né, mesmo que esses riscos eles sejam calculáveis. E eu realmente acredito que aí sempre que está o grande desafio de uma empresa começar, ou de alguém realmente conseguir introduzir essa cultura para dentro das organizações. Mas eu vejo uma maturidade muito grande, até do próprio ecossistema, quando a gente fala de inovação aberta. Hoje você tem a oportunidade de participar de um programa de aceleração, onde você tem, de repente, um nível de disrupção até maior, mas você trabalha com startups mais early stage, né, no desenvolvimento de uma solução. Você tem, de repente, a oportunidade de fazer um matchmaking ali com empresas, com startups, né, que estão já com produto validado, que não são mais necessariamente early stage, que eles já têm um pouco mais de robustez, e aí fazer
trazer esses benefícios dessa conexão com essa startup de forma mais ágil. Então, eu não gosto de fazer esse paralelo, mas para as pessoas entenderem um pouco, é quase que uma contratação de um fornecedor, mas que te traz um novo mindset, que te traz um produto que é inovador. Então, é aquele matchmaking um pouco mais rápido. Até você tem outras modelagens de inovação que estão surgindo e cada vez mais avançando aqui no Brasil, que a gente fala de Corporate Venture Building, Corporate Venture Capital. Então, tem várias formas dessa colaboração e sinergia e, de repente, diferentes formas de abordagem, de interação com o ecossistema, de acordo com o risco que você quer tomar na companhia. Então, o fato do mercado brasileiro, né, e aqui eu falo mais do Brasil, tá avançando em frentes diferentes de inovação aberta, dessa inovação colaborativa, eu acredito que já mostra uma maturidade do mercado, né? As pessoas não estão só querendo fazer aquele matchmaking só, a gente tem pensado mesmo como que, de repente, duas corporates se unem de indústrias diferentes para encontrar uma solução que é única. Poxa, isso é super bacana de enxergar. E eu percebo também nos conteúdos que a gente tem trocado no ecossistema, né, das corporates e até dos investidores, o nível de investimento, mesmo em uma situação econômica do país super delicada, que para a inovação ela continua acontecendo. Então, eu acredito que sim, a gente está em um nível de maturidade muito bacana e que, de fato, as empresas que ainda não conseguiram atuar, isso que a gente está aprendendo ainda, tá? A gente tem muito que aprender. Eu acredito que acaba perdendo um pouco nesse processo. Então, quanto antes entrar, mais rápido aprende e mais benefícios a gente consegue extrair desse processo como um todo. Érica, super interessante, né? O desenho que você fez, a gente foi acompanhando aqui, você foi quase que saindo uma visão aqui da minha empresa, como que eu subo a minha visão, faço um zoom out e enxergo o guarda-chuva da inovação aberta. Como que dentro da inovação aberta eu consigo enxergar e plugar diversas possibilidades. Como é que eu conecto a startup para trazer eficiência para minha companhia? Como é que eu conheço novas tecnologias? Como que eu abarco e converso com outras possibilidades com grandes empresas, com investidores? Então, o guarda-chuva ali de Open Innovation vai além. E quando você está imerso nesse contexto, essas oportunidades estão ali, ao alcance da mão, quase que literalmente, de fato. Então, foi muito interessante, acho que ficou muito bem desenhado aqui, através da sua fala, ficou super claro aqui para a gente como que você tem atuado dentro do ecossistema. Isso é muito, muito interessante. E aí, Érica, antes de encerrar o nosso papo aqui com você, não vai embora, segura aqui mais um tempinho, e ainda dá tempo de você que trabalha numa grande empresa, pode se inscrever no Open Innovation Week ao Cubo. É uma edição mais que especial, só com startups curadas pela nossa comunidade, para realizar a sua transformação e a sua inovação dentro da empresa. E para você que se interessou, o link está aqui embaixo, as inscrições são gratuitas, então corre para garantir o seu ingresso, para aproveitar essas conexões. E traga o seu desafio, aproveite todas essas oportunidades para iniciar, dar o primeiro passo, né, o que a gente conversou aqui agora há pouco, para descobrir novas tecnologias e uma nova oportunidade para o negócio de vocês. Érica, chegando aqui ao final do nosso bate-papo, muito obrigada por abrir toda a sua experiência aqui junto com a L'Oréal. Muito legal poder passar um pouco desse outro lado da L'Oréal. O que acontece, né, do outro lado, porque a gente já enxerga aqui, já fica apaixonado. Para vocês que admiram e acompanham os conteúdos aqui também. Muito obrigada, Érica. Obrigada a você, Fê. Estou super à disposição para tocar com quem tiver interesse. Tamo junto. Obrigada pelo convite. Perfeito, muito obrigada. E para você que ficou aqui até agora, muito obrigada mais uma vez. Se você curtiu, aprendeu aqui com a gente, deixe seu like, compartilhe com a comunidade de vocês também, que com certeza vai ajudar algum intraempreendedor, alguma intraempreendedora, certo? E se ficou alguma dúvida, quer conversar mais com a gente sobre outro tema, manda aqui para a gente nos comentários também. O espaço é todo seu. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.